E está para emergir de onde? Do abismo. Ela está no abismo. Hoje ela se encontra no abismo. No tempo de Paulo estava andando lá em Jerusalém, lá na Europa, sei lá, em Roma, sei lá onde é que ele estava. Estava naquela região para lá. No tempo de João, já havia morrido. Desceu ao abismo. E de lá agora ela virá do abismo para cá. Está para emergir do abismo. Vocês não sabem que o abismo está numa região inferior da terra, né? Que o abismo é o lugar que divide os dois lugares no centro da terra, que é o paraíso, o lugar de descanso daqueles que são salvos no sentido geral da palavra salvação, daqueles que estão no lugar de tormentos, que certamente não terão a salvação. Tanto é que em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, o versículo 1 mesmo diz que havia uma estrela caída do céu na terra, e a ela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela caída, que é o maligno, vai abrir o poço do abismo e vai tirar lá de dentro milhares e milhares de demônios que estão lá aprisionados. E o versículo 11 diz, e eles, os demônios, tinham sobre si um rei, que se chama Abaddon, em hebraico, ou em grego, Apolion, que quer dizer, respectivamente, destruidor e destruição. Então, o espírito do anticristo, a besta que era, está hoje no abismo. Vocês sabem de um detalhe também interessante? É que o abismo é um lugar espiritual que separa outros dois lugares espirituais, que é o paraíso e o lugar de tormento. Quando Cristo fala sobre o Hades, ou que seja Seol, ou inferno, como você preferir. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, ele diz que esse lugar, que é o lugar dos mortos, tem 3 departamentos. Então, quando uma pessoa, um ser humano morre, ele vai para o Hades, fatalmente. Morreu, Hades. Se for cristão, Hades. Ateu, Hades. Hades. É morto, vai para o Hades. Não tem para onde ir. O morto não fica vagando. Se bem que tem muito espírito vagando por aí. Atenção. Mas não são espíritos de homens. São espíritos de seres pré-adâmicos. Quem está no querigma ouvirá falar disso na próxima aula. Agora, homem que é homem ao morrer, vai para o Hades. Não fica vagando. Agora, se a pessoa, o tipo de gente que ela for, é que vai determinar se ela vai para o seio de Abraão, paraíso, para o lugar de tormento, que é um lugar ruim, não é bom, ou para o abismo. O abismo não seria bem um lugar apropriado. Teoricamente seria, ou vai para o lugar de descanso, ou para o lugar de tormento. Mas como tem umas pessoas que são tão ruins, que o lugar de tormento não é suficiente para elas. Então vão para o Tártaro. Vão para o abismo. As regiões mais profundas e escuras. Lá nesse lugar estão anjos caídos. Que, como diz Pedro, estão lá algemados. Porque são anjos tão perversos, anjos caídos, tão perversos, que não podem estar soltos. Estão algemados, aguardando no Tártaro. Lá também estão vários demônios que para lá foram lançados e não podem sair de lá. Pastor, mas todos os demônios estão lá? Não, nem todos estão lá. Tem uns lá, tem uns aqui, na região, por perto, todo lugar aí tem gente voando. Eu faço em batendo asa, mas é brincadeira, só para poder dinamizar a coisa. Mas veja bem, pastor, eu pensava que então os demônios vão lá e saem? Não, não vão lá e saem não. Lembram de Lucas capítulo 8, versículo 31? Só para os irmãos terem uma ideia, vamos comparar aqui 2 textos. Lucas 8, 31. Jesus vai expulsar uma legião de demônios do Gadareno. Quando os demônios vêm diante de Cristo, o que eles falam para Jesus Cristo? Não nos mande sair para onde? Por abismo. Porque ele sabe que, de acordo com aquilo que eles fazem, se for uma coisa muito ruim, de uma certa gravidade, o Senhor, então, os aprisiona no abismo. Uma vez aprisionados, lá não sai mais. Perfeito? Agora, o outro texto está em Mateus, capítulo 12, versículo alguma coisa. Eu posso falar agora para os irmãos
qual é o versículo exato. Quando Jesus Cristo ele expulsa um demônio de um homem, capítulo 12 de Mateus, e então a partir do 43 ao 45, Jesus diz o seguinte, que quando o espírito imundo sai do homem, ele não vai para o abismo, diz que ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Ou seja, o demônio saiu do homem, ele não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Aí ele vai ficar o quê? Vagando. Aí vai, anda. Olha. Procura um lugar, ele precisa de descanso. Esse descanso aqui deve ser interpretado como o mesmo descanso de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, quando diz que Deus descansou. Ou seja, não é um descanso em razão do cansaço. É um descanso no sentido de prazer. Deus descansou de todas as suas obras. Ele obteve prazer. Então, esses espíritos que quando saem dos homens, eles como estão sem corpos, porque são espíritos que perderam seus corpos, eles precisam de quê? De um corpo para sentir prazer. Ele procura descanso em lugares, ele não encontra. Aí o que ele diz? Eu voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele tem a chance ou a oportunidade de voltar para o homem no qual ele estava, habitar no seu corpo. Perfeito? Os demônios procuram um corpo humano porque eles vão de corpos para sentir descanso, para sentir prazeres. Com esses dois textos que nós entendemos que uns demônios vão para o abismo, ficam aprisionados. E outros estão soltos. Então, por isso aqueles lá de Lucas capítulo 8, quando viram aquilo, não nos mande para o abismo, pelo amor de Deus. Manda para qualquer lugar, expulsa, vai para qualquer lugar. Mas, por favor, não nos mande para o abismo. Não querem ficar aprisionados no abismo. Porque no abismo tem anjos caídos, que lá estão no Tártaro, porque são anjos de alta periculosidade. São anjos terríveis, estão lá algemados, presos. Demônios também lá aprisionados. Né? E está lá também o espírito de Coré, Datã e Abirão, que conforme Números capítulo 16, diz que eles desceram vivos para o abismo. Lá estão todos os espíritos de rebeldes. Todos os rebeldes. Cuidado, porque a pessoa que morreu, a pessoa não era crente, era rebelde. Não. Uma coisa é um cristão. Outra coisa é um não cristão. Outra coisa é o rebelde. O rebelde é aquele que se rebela contra a autoridade de Deus. Que afronta cara a cara a Deus, como fez Nirode e tantos outros na história. Então, foi rebelde, se rebelou contra o Altíssimo, abismo. Então, no abismo só tem essa gente aí, desse tipo, desse naipe. Né? Os rebeldes, os anjos caídos, terríveis, os demônios que chegaram a praticar qualquer coisa terrível, que foi também lá aprisionado. Eventualmente, demônios se rebelam. Deus manda para lá. Mesmo quando chega uma carrada lá.